E agora a gente vai falar um pouco de tecnologia relacionada à área do crime. Vamos falar sobre o uso da tecnologia de scanner 3D na reconstituição de cenas de crimes. A Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, a SPTC, é a primeira instituição de segurança no mundo a utilizar a tecnologia de scanner 3D Trimble X7 na solução de crimes. Sobre este assunto nós vamos conversar agora com Karen Kawakami. Ela é a perita criminal-chefe da equipe de perícias criminalísticas Oeste. Boa tarde, Karen, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Se eu acertei o seu nome, não sei se eu acertei o nome do equipamento. Acertei os dois? Os dois. Ah, que bom. Acertou os dois. Vamos falar um pouquinho desse equipamento, porque, olha, é uma tecnologia desenvolvida com scanner 3D em cenas de crime. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que seria isso? O scanner 3D é uma tecnologia usada no mundo inteiro, não é muito utilizada aqui na América do Sul, né? No Brasil, com a aquisição, a gente tem conseguido colocar ele na rotina dos atendimentos de algumas equipes, porque não temos muito equipamentos, né? Então está em projeto piloto. O equipamento é caro, então a gente está adquirindo aos poucos. Eu vi uma reportagem... Mas o que... Desculpa, pois não. Pode... Não, pode falar. Eu vi uma reportagem, só para... como a gente não tem imagem, a gente tem que imaginar aqui como é que funciona, né? Eu vi alguma coisa aproximada com essas imagens que a gente vê do Google Maps, né? Que a gente vai girando e vê em todos os sentidos. Vê até o céu, vê o chão, vê as laterais. É mais ou menos por aí? São várias fotos que foram tiradas e aí, nesse ambiente que eu estou aqui, por exemplo, a pessoa 2D vê só eu. 3D, ela vai ver todos os detalhes, é isso? Isso, não são fotos, são feixes de laser que são emitidos, então ele consegue mapear todo o ambiente em pontos, né, em densidade de pontos. Certo. É feito também uma fotografação, então tem toda a imagem 3D, e não é só de um ponto. Então são vários pontos onde você consegue recriar a cena. Entendi. Eu me lembro de alguns crimes que ficam mais famosos, que a gente viu a questão do sangue, então você tinha uma certa luminosidade, e às vezes a roupa já tinha sido lavada e mostrava pequenas marcas de sangue. Isso ajuda muito na questão de desvendar o crime, né? No caso do 3D, o que você pode trazer assim de concreto que você fala, olha, sem esse equipamento a gente não teria essa prova? O escaneamento 3D, principalmente se a gente conseguir fazer no momento do exame pericial, a gente consegue imortalizar a cena do crime. Então, a posição final de cada elemento, de cada objeto que está na cena, inclusive como ele usa um laser infravermelho, ele também detecta se tiver uma mancha escondida na roupa escura, dependendo da mudança da intensidade de coloração, a gente também consegue detectar. A gente também consegue capturar detalhes de manchas de sangue, você consegue fazer uma análise. A gente consegue fazer uma análise de uma fotografia de um crime que ocorreu, que foi documentado, que ocorreu dias, meses, anos atrás, depois com o escaneamento. Então, se alguns elementos tiverem na fotografia são os mesmos do local, a gente consegue colocar essa fotografia no escaneamento do local. Então, a partir daí, a gente consegue fazer qualquer medição. Pelo que você está me revelando, eu acho assim que imortalizar porque você conseguiu fotografar aquele momento. Então, você vai falar, esse copo não estava aqui? Tá, porque está aqui no scanner, né? Agora, o que diz a legislação em relação a, por exemplo, houve um crime dentro de um imóvel. A pessoa liga para a polícia, geralmente para a polícia militar. E aí a polícia, no caso você, polícia civil investigativa, vai entrar em ação também. A própria lei diz que esse ambiente do crime, ele não pode ser invadido, ele não pode ser modificado por ninguém? Sim, é feita toda a documentação 2D, e a documentação 3D, ele traz um elemento a mais. Porque você... Todas as posições de qualquer objeto que na época, por exemplo, não fazia parte do que... de interesse pericial, por exemplo, do contexto que estava sendo feito a perícia, porque medições são realizadas. E aí, se tiver um elemento que antes não fazia parte e depois passa a fazer parte, a gente consegue medir.
Então, não é só o que a gente faz sem o scanner 3D. A gente faz toda uma documentação fotográfica. Mas essa fotografação, ela é 2D. Então, é de alguns aspectos. O escaneamento traz toda a cena 360 graus e de vários... de forma que a gente consiga mostrar toda uma dinâmica. Então, em acidente de trânsito, a gente consegue, do levantamento do local, você consegue fazer uma animação em cima do local do crime, você não precisa voltar lá e medir, fazer um levantamento em medidas. Então, o trabalho que a gente faz, que levaria 5 horas, 6 horas de levantamento topográfico, isso quando é preciso fazer uma estimativa de velocidade baseada em imagem de vídeo, a gente consegue fazer em 30 minutos, 40 minutos com a utilização do scanner. Então, a gente consegue toda essa medição depois em escritório. Karen, existe algum tipo de crime que a investigação pode ser mais beneficiada com esse tipo de equipamento? Os principais acidentes de trânsito e o crime contra a pessoa. O acidente então, na verdade, assim, você pode usar em qualquer tipo de crime, né? Mas é principalmente utilizado nos locais de crime contra a pessoa. Por exemplo, se tem um questionamento de uma altura de um indivíduo que tenha cometido um homicídio, a gente precisa verificar se o suspeito tem essa altura, confirmar. Com o escaneamento, a gente consegue dizer com precisão. Então, a diferença desse equipamento com relação a qualquer outra técnica de medição é a precisão. Esse equipamento traz uma precisão o erro de medição é de menos de 2 milímetros em 50 metros. Nossa. Então, quanto mais perto, você não tem erro de medida. Entendi. Agora, explica um pouquinho para a gente, porque na polícia investigativa, que tipos de profissionais são envolvidos geralmente em uma cena que o juiz, eu acredito, não sei, até você podia explicar para a gente, geralmente o juiz ele fala, olha, perito, observe aqui se o sangue está no local. Então, envolve o quê? Envolve biólogos, envolve às vezes até matemáticos, que tipo de cientistas são envolvidos num tipo de processo assim? Então, do atendimento... vai uma equipe da polícia científica, a equipe é formada pelo perito criminal, e aí ele tem formações diversas, tem algumas formações específicas, então tem biólogos, tem químicos, tem físicos, mas todos passam por uma academia de polícia e são formados na área forense, como peritos criminais. Então tem os peritos que são de local, que vão até o local e fazem todo o levantamento, e tem os peritos de laboratório que fazem todas as análises. Então, em cada área tem um laboratório específico. Então, não só vai o perito, como vai o fotógrafo, e às vezes vai o desenhista na cena de crime. Então, o que é feito? Todo o levantamento topográfico, levantamento de todos os vestígios, descrições, tudo feito pelo perito, pelo fotógrafo e pelo desenhista que faz os desenhos esquemáticos para também melhor entender. Então, grande parte do trabalho, assim, eu acho que vale muito mais facilitar o entendimento, você tem imagens. Então, o croquis com todos os vestígios encontrados no local. Então, o que o perito faz? Ele coleta todos esses vestígios. Então, se é sangue, desse sangue encaminha para o laboratório para verificação de extração de perfil. Então, por exemplo, numa cena de acidente de trânsito que teve uma fuga de local de acidente, o carro é encontrado depois, então a gente vai em busca de elementos, de vestígios biológicos ou papiloscópicos nesse veículo para tentar indicar a autoria, ou então, no caso do atropelamento, se liga se tem material genético da vítima. Muito interessante. Quem faz esse trabalho de coleta é o perito criminal do local, mas quem faz a análise é o perito criminal do laboratório.
Agora, eu não sei se, infelizmente, esse equipamento ele pode ser utilizado na... Eu acredito que o maior número de crimes ocorra de homicídios, talvez por assaltos, né? A veículos, enfim, eu acredito que seja isso. E aí, para utilizar um equipamento desse, não sei, talvez vocês tenham que utilizar concomitantemente, por exemplo, com uma câmera que pegou, né? Então, viu o indivíduo. Infelizmente, essas câmeras, elas não têm muita qualidade. Então, o juiz não pode condenar uma pessoa com uma imagem que é um borrão. Parece que não dá, né? Agora, o equipamento de vocês, não, ele tem muita precisão. Então, se ele mostrar, ele vai falar, realmente aconteceu. Agora, acho que o mais importante são essas análises, né? Porque você fala, olha, a bala não pode ter vindo desse local, né? Acho que esse equipamento pode ser utilizado para isso também, porque você tem imagem panorâmica e você... E isso é muito importante, né? De onde veio aquela, por exemplo, um tiro, enfim, né? São muitas situações. Sim, ele consegue... detalhar essas regiões, a gente aumenta a precisão com imagens, né? Uhum. Conseguimos, no software, através do escaneamento do veículo ou de um imóvel, qualquer objeto que tenha transfixado, a gente consegue traçar trajetórias. Uhum. A gente consegue testar hipóteses baseado em todas as informações coletadas, os vestígios no local, e a gente pode verificar se uma testemunha está dizendo alguma coisa plausível ou não. Uhum. Então, ele também permite que a gente faça animações, simulações. Também conseguimos, a partir do momento que a gente consegue escanear o local, conseguir que faça as oitivas, escutar as testemunhas em escritório, nas bases, né, da polícia, mostrando a imagem, então consegue um detalhamento melhor. Uhum. Muito bem. Ô, Karen, você é chefe da equipe de perícias criminalísticas Oeste, né, aqui na capital. Oeste. Mas eu não sei se você, se não atua diretamente em campo, talvez já atuou. Existe um caso que você pode dizer, olha, poxa, aqui nesse caso que eu atuei, ou algum perito sob o meu comando atuou, se tivesse esse equipamento, poderia ser bem mais elucidativo? Não precisa citar o caso concreto em si, mas assim, nomes, mas assim, alguma coisa que você fala, não, nesse caso aqui o equipamento seria essencial. Em todos os levantamentos, assim, tem vários casos onde não o equipamento limitou, mas o equipamento ajudaria muito, principalmente no cálculo, em acidente de trânsito, no cálculo de velocidade baseado em imagem. Uma das coisas que a gente consegue escaneando o local é dar a visão do motorista. Então, uma vez que você monta a reprodução no software, isso é essencial. O escaneamento, isso a gente não conseguiria mostrar a visão de cada uma testemunha, a visão do motorista, várias versões que tem no local a partir de uma dinâmica. Uhum. No caso de Itaguaí, por exemplo, tem a parte testemunhal da dinâmica que foi feita em cima do local escaneado, mas também tem elementos técnicos de informação de GPS, de todo o retorno, de toda a movimentação do que ocorreu. Uhum. E como o scanner ele pega toda a topografia, quando você verifica a visão do motorista do caminhão, por exemplo, que ele sai do lado direito da pista e desce a parte de uma pastagem, você consegue ver, através da visão do motorista, toda a topografia. Uhum. Isso é impossível sem a utilização desse equipamento. Então, acho que ele consegue trazer cada vez mais próximo, a gente consegue demonstrar mais próximo e visualmente como foi a dinâmica do acidente. Tem muitos casos que a gente não consegue demonstrar com tanta riqueza sem a utilização do scanner. Muito interessante. Só para frisar, então, esse caso aí de Itaguaí, que foi um acidente entre um ônibus e um caminhão, e a nossa perita explicando para a gente como é que funciona. Karen, muito obrigado pela sua entrevista, espero que você volte novas vezes e traga aí mais novidades sobre a Polícia Científica que trabalha de uma forma muito esmerada aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.